Olha, levantes operários que o pessoal virava o caminhão do sindicato Pelego, fecharam com a patronal, eles viravam lá em Itaboraí, tacava fogo e ia pra luta. Pois é, porque eles tinham que lutar. Claro. Em 2013 foi precedido pela maior onda de greve desde os anos 80. E foi procedido também, 2014 também, 2013 também. Um levante, inclusive, greves operárias de peso. Então, isso tudo não é dito, né? Na narrativa oficial de parte da esquerda. Exatamente. E aí, Júlio, o PT, principalmente, culpa as manifestações de junho pela organização, né, pela existência, pela organização e pela ascensão de uma ultradireita aqui no Brasil. O que você acha que leva a ultradireita a ascender como uma força política importante no Brasil a partir desses anos de 2013 para cá? Isso é interessante, porque, veja, o PT ele faz um salto olímpico no tempo, ou ele faz uma lógica de causa e consequência, como se junho de 2013 pudesse ser uma causa única, universal, de todos os outros fatos políticos que aconteceram no país. Eu brinco, porque, claro, junho de 2013 tem relação com tudo que aconteceu depois, mas a pergunta é, qual é a relação? Entende? Não é de causa. Senão a gente poderia dizer que a direta já também causou o janeiro de 2023 aqui a tentativa de golpe. Ou se não tivesse a direta, não tinha Bolsonaro, não tinha, sabe, entende? Se não tivesse proclamação da República, não tinha junho de 2013. Não... Então, assim, isso aí você vai fazer uma regressão infinita que não vai explicar nada. Então, qual é a relação? Qual a relação de junho de 2013 com todo o que aconteceu depois? Primeiro, nós temos que nos perguntar o que foi feito de junho de 2013. Esse é o ponto. O que fizeram com as mobilizações? O que foi feito? O que o PT fez? O que os manifestantes fizeram? O que as forças políticas fizeram? O que fizeram a burguesia, os trabalhadores e a classe média nesse país? Então, vamos lá. O PT, no primeiro momento, não atendeu às reivindicações. E, num segundo momento, inclusive, jogou elas para dentro da eleição de 2014. O salto ornamental que o PT dá é de 2013, eles vão lá para o impeachment, a eleição de 2018. E a eleição de 2014? Que a Dilma ganhou um discurso, foi obrigada para ganhar a eleição, fazer um discurso à esquerda. Todo mundo lembra, só pegar o jornal da época. Dizia que não ia atacar o direito dos trabalhadores, nem que a vaca tossisse. E, pelo visto, a vaca tossiu, porque ela atacou. Primeira vez aí que a vaca tosse. Então, a gente sai do maior processo de luta em década do país, reivindicando direitos. O PT, que sempre disse que o problema das políticas dele, ele fazia o possível porque não tinha correlação de força. E quando tinha correlação de força, que era milhões na rua, ele canaliza isso para a eleição, não atende às reivindicações da rua e dá um giro para atender mais profundamente a burguesia depois da eleição. Põe Levi no Ministério da Fazenda, aprofunda a relação com o PMDB, põe mais gente de direita para dentro do governo. Entende? Chama a polícia para manifestações. O Haddad ligava para o Alckmin para chamar a polícia. Então, em junho de 2013, quem foi o agente promotor da direita e da ultradireita? Do empoderamento do bonapartismo, das Forças Armadas, da repressão? Onde estava em 2013 a ultradireita? O que veio a dar a ultradireita 10 anos depois. Onde estava Bolsonaro, PP, o fundamentalismo evangélico, os milicianos? Essa gente toda, onde estava isso? Sabe aonde? Eram tudo de partidos e organizações da base aliada do governo. Com ministério, com dinheiro. Todos eles eram da base aliada do PT no governo. Sim. Todos eu estaria sendo leviano, uma grande parte, o pró-Bolsonaro, PP do Bolsonaro na época, o partido ao qual ele era afiliado era da base. Tem vídeo do Bolsonaro chamando o Lula de companheiro, antes de 2013. Vocês estão entendendo, então? E mais, o governo do PT fez um governo com a burguesia, atendeu os interesses da burguesia para desmontar as manifestações, canalizou isso para dentro da eleição de 2014 e depois da eleição faz um novo pacto ainda mais neoliberal. A Dilma gosta de dizer que 2013 abriu uma disputa entre dois campos. Um campo progressivo da burguesia, produtivo, industrial, que ela estava tentando implementar, e um setor da burguesia rentista,
financeira, parasitária que derrubou ela. Mentira. Sabe por quê? Porque o Temer é de qual ala da burguesia? Da progressiva? E o Temer era vice dela. O Eduardo Cunha é de qual ala da burguesia? A progressiva dela, produtiva? O setor dos bancos, inclusive, apoiaram o governo dela até no último minuto. O Levi, que ela colocou no Ministério da Fazenda, foi indicado do Trabuco, presidente do Bradesco, que só não virou ministro porque não aceitou, porque ela convidou. Os estudiosos do PT, não sou eu que estou falando, os estudiosos do PT dizem que o principal conselheiro do segundo governo Dilma se chama Trabuco, presidente do Bradesco. Ele é da ala da burguesia progressiva, que é Dilma. Então, veja. Então, o que essa turma não entende é que eles partem de uma visão do mundo que não existe, que é que no Brasil existe um setor da burguesia progressiva, produtiva, e um setor atrasado financeiro. Não, é tudo atrasado. E eles têm uma divisão de ramos, mas eles têm relação entre eles próprios para ganhar dinheiro e para tirar o couro dos trabalhadores. E o PT capitula isso. E o PT dirige uma desses campos burgueses, essas alas burguesas, e está nesse jogo burguês. Então, você fazer um governo desse tipo, contra a mobilização, é você que está ajudando a direita, não a mobilização, que está reivindicando direito. Você está entendendo? Então, eles dizem que a manifestação, junho de 2013, chocou o ovo da serpente. Não, chocou o ovo da serpente é a ladeira abaixo que está o país, do ponto de vista da decadência econômica, social e política. É o PT implementar um projeto que ele chama de desenvolvimentista, mas que não desenvolve nada, porque a burguesia brasileira é parasitária, atrasada, subserviente ao capitalismo e ao imperialismo. Subserviente ao capitalismo e ao imperialismo. Então, assim, e foi eles fazerem esse governo de conciliação de classe, de colaboração de classe, junto com a burguesia e com essa galera de direita dentro, que ali na frente choca o Bolsonaro, entende? E a ultradireita é uma reação a junho de 2013, não é a continuidade. A relação não é causal. Junho de 2013 causa a ultradireita. Junho de 2013 causou a maior mobilização, talvez, da história desse país. Causou a maior possibilidade para a gente enfrentar a burguesia e expropriar a burguesia.